Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Margaret Rodrigues e eu sou trabalhadora da casa. Hoje nós vamos ouvir uma parábola de Jesus, que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, e como não existem coincidências, também está na Bíblia, no capítulo 20 de Mateus. Muitos conhecem pelos trabalhadores da vinha, ou conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Jesus costumava passar os ensinamentos dele através de parábolas. Por quê? Porque as pessoas que vinham até ele, elas eram muito diferentes. Elas vinham de classes sociais diferentes, elas tinham cultura, faixa etária, níveis sociais muito diferentes umas das outras. E Jesus queria abranger a todos. Ele queria que todos entendessem a mensagem que ele vinha trazer. Então, por isso, ele falava por meio de parábolas, para que cada um pudesse ter o entendimento de acordo com o seu conhecimento, com a sua instrução, com o seu entendimento, então. E Jesus começa, então, falando sobre os trabalhadores da vinha. E diz ele: o reino dos céus é igual ao pai de família que sai de madrugada e vai buscar trabalhadores para a sua vinha. Jesus não fala um rei, um príncipe, um latifundiário, um dono de terras, um homem muito rico. Não. Jesus compara o reino dos céus a um pai de família, amoroso, que vai de manhã cedo, antes do sol nascer, aliciar trabalhadores para a sua vinha. E ele chega na primeira hora, lá na cidade, na praça, e tem um monte de homens lá esperando para trabalharem. E daí como é que é? Vem ligeiro na frente os mais fortes, os que sabem mais. Eu sei, eu posso, eu quero trabalhar na sua vinha. E o dono da vinha, então, acerta com eles 1 denário o dia de serviço, porque era o que se pagava na época. Eles aceitaram, acordaram, então, 1 denário, e o pai de família diz: idem vós, então, para a minha vinha. E eles foram. Na terceira hora do dia, o pai de família volta de novo para buscar mais trabalhadores. Terceira hora, isso significa 9 horas da manhã. Aí já não tinha mais os tão fortes assim, tão experientes, tão sábios. Mas eles eram ainda fortes, tinham uma boa estrutura, entendiam do assunto. Contratou eles e lhes disse: eu lhes pagarei o que for justo. Eles aceitaram e ele disse: ide vocês também para a minha vinha. E eles foram. Assim, o pai de família fez novamente na 6ª hora do dia. 6ª hora do dia é meio-dia para nós. Na metade do dia, ele foi buscar novos trabalhadores. E também acordou com eles, lhe pagaria o que fosse justo. Eles aceitaram e foram para a vinha. Mas o pai de família volta novamente na 9ª hora do dia. 3 horas da tarde. Faltavam apenas 3 horas para terminar o dia de serviço. E ele ainda foi buscar mais trabalhadores. E aqueles já eram fraquinhos, já não entendiam tanto do assunto, mas acertou com eles que ia lhe pagar o que fosse justo. Então eles foram também.
Só que ainda não satisfeito, ele voltou na 11ª hora. Aí imagina os que sobraram, como eles estavam, como eles eram. Fraquinhos, raquíticos, meio encolhidinhos lá no canto, nos fundos. Aí o pai de família pergunta: por que ficaram aqui desocupados o dia todo? Ao que eles responderam: ninguém nos quis aliciar. Ninguém queria eles. Eles eram considerados inúteis. Não davam conta do recado. Eram pobres. Estavam fracos, não entendiam quase nada. Eram aqueles que ficavam às margens da sociedade. Aqueles que as pessoas achavam que não tinham nada para dar de si. Faltando apenas 1 hora, eles ainda estavam ali na praça esperando. Quem de vocês iria ficar lá 11 horas esperando para conseguir um trabalho? Muita gente já teria ido embora. Muitos às 9, 10 horas da manhã já teriam desistido. Por que eles ainda estavam lá? Eles precisavam. 1 hora só eles iriam trabalhar ainda. Mas eles estavam precisando. Eles queriam alguém que lhes desse serviço, que lhes pagasse. Nem que fosse um tantinho assim. Uma parcela de 12 horas. O pai de família lhe disse a eles que pagaria o que fosse justo. Eles aceitaram e foram trabalhar porque eles precisavam. Chegando então às 6 horas da tarde, o dono da vinha chamou o seu administrador e disse para ele: pague a cada um denário, mas comece dos últimos que vieram até os primeiros. O administrador, patrão mandou, vamos fazer. Eles se colocaram em fila e ele começou a pagar os últimos que chegaram, em primeiro lugar, deu a eles 1 denário. Os trabalhadores da primeira hora, que eram os últimos da fila, ficaram olhando quanto que eles iam receber. Eles receberam 1 denário. Vamos receber então 12. Era o que eles estavam calculando. Mas daí, da terceira hora, ou da 9ª hora, recebeu 1 denário. O da 6ª hora, recebeu 1 denário. Quando eles receberam 1 denário, eles ficaram furiosos. Mas como assim? Foram lá reclamar para o pai de família. Como que tu nos pagaste somente 1 denário? Nós que chegamos na primeira hora da manhã, carregamos todo o sol do dia nas costas, todo o peso da enxada. Nós merecemos mais. E o dono da vinha disse: não, peraí, amigo. Chamou eles de amigo. Eles estavam gritando, furiosos. Não, amigo, não estou lhe sendo injusto. Nós acordamos 1 denário. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Os trabalhadores da primeira hora eram gananciosos, invejosos. Mas, na verdade, o que eles não aceitavam é serem igualados com os outros. Eles estavam sendo igualados com os da última hora, com aqueles pobres que, na época, representavam os leprosos, os doentes. Os da primeira hora eram os que eram abençoados por Deus. Aqueles que eram ricos, fortes. E o Senhor estava igualando a todos.
perante Deus, temos todos o mesmo valor. Valemos todos 1 denário. Mas, na verdade, nada disso era uma questão de trabalho. Desde o início. Não se tratava de uma lei sindical, de hora trabalhada, de cortar a uva, de carregar pedras. Se tratava de sentimento. Jesus nos convida para trabalhar na sua vinha. Trabalhar na seara do bem. Trabalhar no bem, pro bem. Não de cada um de nós, mas pro bem de todos. Da comunidade, do país. Cada um desenvolvendo o amor dentro de si. Os trabalhadores da primeira hora ficaram lá o dia inteiro trabalhando, mas chegou no fim do dia, o egoísmo prevaleceu. Eles não estavam trabalhando o amor, o sentimento dentro deles. Os trabalhadores da última hora são aquelas pessoas sofridas, que têm empatia umas com as outras, que numa questão de prioridade, elas se unem, elas se ajudam, elas se abraçam. É essa a seara do Senhor. O amor, Jesus veio e disse, de todos os mandamentos, o mais importante é o sentimento, o amor. Todos temos o mesmo valor. Todos estamos aqui para aprendermos a nos amar. Qualquer um de nós. Nós, desde a nossa criação, nós estamos fazendo o que nós aqui chamamos de reforma íntima. Nos melhorar a cada dia. Vamos passar essa encarnação e todas as outras sempre nos melhorando, sempre fazendo a nossa reforma íntima. E não esqueçamos que todos nós valemos 1 denário para o Pai. Eu valo 1 denário, o Eduardo vale 1 denário, cada um de nós vale 1 denário. Somos todos, temos todos o mesmo valor para o Pai. Que assim seja, fiquem com Deus.